estudantes do nosso terceirão maravilhoso para mais uma aula de Sociologia. Voltei, né? Estamos aí nesse revezamento maravilhoso, porque eu só tenho colegas maravilhosos de Sociologia. E hoje eu estou aqui ao lado do meu colega maravilhoso, esse homem incrível, Thiago Lazzarini. Obrigado, Fabi, pela moral. É muito bom, né? Estar aqui com a Fabi, com esse pessoal aqui de Sociologia, né? Gente feliz, gente bonita, gente simpática, gente sorridente, gente crítica, gente reflexiva. E eu não tenho tantos adjetivos mais para falar. E hoje, né, a gente, na verdade, vai fazer uma retomada de uma aula. Na nossa primeira semana, a gente já trabalhou um pouco ali, né, sobre o senso comum e o senso crítico voltado às ciências políticas. E hoje a gente retorna a esse assunto. Então, eu espero que não esteja, assim, muito lá atrás na memória de vocês. Porque o nome da nossa aula de hoje é Eu Não Gosto de Política, né? E eu acho que essa é uma das frases que eu mais escuto. E você, Ti? Olha, eu também ouço muito essa frase, na verdade, e eu tenho muita coisa para trocar aí com vocês, né? Quer dizer, a Fabi que bolou a aula, a Fabi que tem todo o know-how aqui da aula, É capaz. Mas no que eu puder eu vou ajudar. Então, bora lá, né? Hoje, como a gente sabe que o tempo é um pouco mais curto, a gente vai conversando com vocês. E a ideia é que vocês vão colocando aí no chat, vocês, os professores, para que a gente tenha uma conversa. Então, hoje a gente vai destrinchar um pouco melhor o que realmente é política, né? E qual que é esse grande problema que as pessoas têm com política. Porque a política eu acho que está no rol ali dos assuntos tabus. Por quê? Porque política não se discute o que é a pior besteira do mundo. Porque se tem algo que é para ser discutido, é política. Entendam, e discutir, quando a gente fala, é você ter uma conversa crítica. É você chegar e falar, então, tia, eu não sou muito a favor da sua posição política, mas eu não sou a favor por causa disso, e eu vejo desse jeito. Por que você acha isso? Isso é uma discussão. Eu chegar pro Thiago e falar assim, você é um idiota porque você não acredita no que eu acredito, é outra coisa. Isso não é discutir. Isso aí já entra no rol de falta de educação, né? E da questão de que a gente precisa aprender que para você discutir tem que ter dois pontos muito importantes. Um é saber ouvir e o segundo é que você tem que discutir coisas sabendo do que você está falando. Não adianta você começar a chutar coisas, falar sobre coisas que você não sabe, porque muitas vezes é aí que a gente volta no senso comum e nos preconceitos, né, Ti? Sim, eu tô ansioso para as polêmicas. Para ter essas descolições. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é política, né? Vai aparecer aí na tela para vocês. Que no sentido figurado, vamos colocar assim, política significa você ser um modo cortês, civil de agir. Basicamente é você ser educado, né? Então é a capacidade de você se relacionar com as outras pessoas. A política, ela não está só na esfera do Estado. Nós somos seres políticos. Quando eu venho aqui e eu converso com uma pessoa que eu não conheço de maneira educada, né? Quando, por exemplo, eu sei coisas... Eu acho que... Sabe aquele feeling? Que tem coisa que você sabe que você pode falar pro seu amigo, mas para esse amigo você não pode falar porque ele fica chateado, né? Essa organização que a gente faz na nossa vida de com esse eu posso falar isso, com esse já não dá. Esse aqui é esse assunto. Esse daqui, não, esse aqui eu não posso contar para essa pessoa, eu posso contar só para essa. Isso é ser político. É a gente administrar as nossas relações para que justamente a gente consiga viver bem. Aí a gente começa a perceber que a gente já começa a falhar na política quando a gente já não consegue construir relações com outras pessoas de uma maneira saudável. Isso, por exemplo, já é a primeira falha que a gente tem na política. Que é quando, ao invés da gente conseguir manter uma relação, né, de convivência com as pessoas, a gente acaba vivendo numa situação oposta, que é a situação de conflito. Eu acho que você vai falar disso ao longo da aula, né? Mas eu acho interessante esse ponto do conflito, porque a política, ela pressupõe o conflito, né? Porque nós todos somos diferentes. Evidentemente vai haver divergência, e numa sociedade democrática e de direito como a nossa, o conflito é um dado que deve ser admitido, né? Nós temos que admitir o conflito e também entender que, né, talvez não exista uma solução que seja boa para todos sempre, né? Então a política, ela vai lidar com esses dilemas também, que é justamente essas soluções, essas saídas, né? E muitos vão argumentar, muitos filósofos políticos
cientistas políticos também vão argumentar a respeito dessas relações entre fins e meios da política. E aí, como a gente está colocando aqui que justamente a política, quando a gente fala numa esfera pessoal, né, vamos colocar assim, individual, ela é essa arte da gente conviver, né, da gente saber conviver com o outro, a gente vai entender então, né, que vai aparecer aí na tela para vocês, que a política, ela vai ser entendida como uma arte ou a ciência, né, porque ela não é só ciência, é uma arte, porque você tem que ter ali toda aquela malemolência para poder administrar tudo isso, de governar, dirigir e administrar nações ou estados. Então imagina, nós temos a nossa política, que é a maneira com que nós administramos as nossas relações sociais. Quando a gente fala da política numa esfera de Estado, é basicamente o que o Ti falou, é o Estado tentando organizar as relações entre as pessoas para que elas sejam o menos conflituosa possível. Porque aquilo, conflitos vão haver, não significa que eu e o Thiago, a gente é amigo, que a gente concorde em tudo. A questão é justamente a gente conseguir construir essa relação para que as nossas diferenças sejam respeitadas, né? E para que a gente, ao mesmo tempo, possa também ter um espaço para discutir, né? Tipo, olha, tia, essa parte aqui eu não concordo com você, né? Então, você poderia me explicar melhor o seu ponto de vista para ver se eu consigo entender o que você está falando e vice-versa, tá? Não é... Quando eu falei, né, que a ideia é não ter conflitos, né, o conflito não é a divergência de ideias, né, o que eu coloquei de conflito também pode ser a ideia de você ir lá e justamente ser agressivo, enfim. É que a gente está admitindo como pressuposto de que nós estamos falando de uma política num país, num Estado-nação democrático, né, e de direito. Mas, evidentemente, ao longo da história, a política não se exerceu sempre nessa maneira de buscar o bem comum, que, aliás, é um sentido caro para aquelas pessoas que pensaram muito sobre política, como, por exemplo, Aristóteles, né, que tem um livro que se chama Política, e muito do que a gente fala hoje também tem base no que Platão escreveu sobre política, no que Aristóteles, que são filósofos, escreveram sobre política, né? E falando em Aristóteles, a gente justamente vai ver aí a origem da palavra que vai aparecer na tela, que é a palavra política, né? Lê com a voz do Cortella, que é muito importante, que vem do grego políticos, né? Que designava os cidadãos é ótimo, os cidadãos que viviam na polis. Que é o quê? Polis era o nome grego para cidade. Então, políticos eram as pessoas que moravam nas polis. E aí, onde quer que você tenha mais de uma pessoa, tem duas pessoas ou mais, você vai precisar definir regras de convivência, limites, ação, dever. E isso é o que deve acontecer na política. Então, pensa assim, você mora na sua casa. Vou fingir assim, eu moro com o Thiago, vamos dar esse exemplo, eu moro com o Thiago. Somos duas pessoas. A partir do momento que, aliás, nem preciso morar com o Thiago, eu trabalho com ele. A gente monta as aulas de sociologia juntos. Para isso acontecer, a gente tem que organizar. Então, quais são as regras de convivência? Quais são as coisas que eu não gosto, o que o Thiago não gosta, o que incomoda ele, o que não incomoda, para que justamente a gente consiga ajustar tudo isso para viver bem. Então, sei lá, eu sou uma pessoa que eu não funciono muito bem de manhã, mas o Thiago super é a pessoa que funciona super bem de manhã. Então, a gente, por exemplo, entra num acordo de convivência que as nossas conversas mais sérias vão acontecer no período da tarde. Porque é um horário onde as duas pessoas estão acordadas. Esse, por exemplo, é o meu acordo com a Juliana. Porque a Juliana acorda às 7 horas da manhã no pique. Eu acordo morrendo. Então, a gente já estabeleceu na nossa convivência que justamente decisões importantes são tomadas no período da tarde, porque ninguém está dormindo ainda. Né? O cérebro está todo mundo funcional. Então, quando a gente pensa nesses acordos, né? Porque quando a gente faz esse acordo, não tem por escrito. Né? Você não vai na minha casa, na casa do Thiago, na casa de quem for e vai ter lá regras de convivência. Não pode isso, não pode aquilo. Né? A gente cria essas regras para conviver melhor. A política é fazer isso, só que numa escala absurdamente maior. Então é isso que complica, tá? Mas a gente precisa entender que a ideia da política é simplesmente garantir que as pessoas possam viver com a menor quantidade de conflitos possíveis e esses conflitos que eles não sejam conflitos graves, né? Não sejam conflitos violentos ou agressivos, né? Mas que esses sejam conflitos que a gente pode administrar, vamos colocar assim. Eu acho que essa é uma maneira de pensar a política, né? Agora, um outro dado importante que eu também acredito que você vai falar nessa aula é a respeito de onde existe a política, né? Então, a política ela existe em todos os espaços
Porque a política, ela basicamente se baseia na ideia de poder também. Então, se você fala de política, você fala de poder. Mas o poder, ele não necessariamente é algo ruim para as pessoas. O poder, ele pode, justamente o poder pode te possibilitar ter algo, você poder saber. Isso daí é um poder bom, né? Agora, aquele saber que implica no poder que se exerce de uma pessoa sobre a outra, isso já não é bom. Isso daí já é algo que oprime, é algo que traz violência, enfim. Quando a gente está falando de política nesse sentido que a Fabi está falando, é interessante a gente entender como essas relações que sempre elas pressupõem o poder, essas relações de poder, nós estamos falando de política. Isso existe em qualquer espaço que a gente possa estar. É só você pensar que na sua casa existe uma relação de poder, né? Aqui nessa aula, né? Existe uma relação de poder, né? A diferença é quando essa relação de poder ela é nociva, né? Ela é negativa, ou quando é aquela noção de poder de, por exemplo, o que o Ti falou, essa aula quem montou foi a Fabi. Eu tenho uma relação de poder com essa aula, porque, vamos dizer, eu criei. Mas isso não significa que, por causa dessa relação de poder, eu vou inviabilizar todas as falas do Thiago. Né? O poder, muitas vezes, é o fato que você tem o poder de dividir as coisas. De me silenciar, por exemplo. Você poderia ter o poder com a aula que você fez de me silenciar, mas você generosamente me deu voz também, porque você acredita que essa relação que nós temos aqui, ela possa ser útil não só para nós dois, mas para a sociedade, porque nós estamos aqui num canal público, dando uma aula pública para a sociedade. Porque às vezes a gente tem a noção de que poder ele é sempre algo negativo, ele é sempre algo que vai tirar algo de você. Mas o poder pode ser justamente você dar oportunidade para as pessoas, né? O poder pode ser assim, olha, essa aula é minha, mas, olha, eu quero que todo mundo participe, eu quero que todo mundo dê pitaco, eu quero que todo mundo aqui se sinta livre para chegar para mim e falar, isso é da hora, isso não é, isso pode, isso não pode. Então, muitas vezes, a relação de poder, que a gente acha que a relação de poder é algo autoritário, ela pode ser o exato oposto, que é ser algo democrático, né? Você simplesmente, vamos colocar assim, sabe quando você está na sua sala e você escolhe um representante, porque 40 pessoas numa sala é muito mais difícil de discutir do que com uma só? É meio que essa ideia. Você deu poder para aquela pessoa, mas não é para que seja um poder autoritário, mas, na verdade, para ela agir de maneira democrática. Que é o que, teoricamente, a gente deveria fazer quando a gente vota. Enfim, chegaremos lá. E aí, voltando, né, a gente falou sobre a política, e se a política ela é uma ciência, significa que você pode estudá-la, né? Então, vai aparecer aí na tela que você pode ter uma carreira em ciências políticas, né? A gente falou para vocês que a ciência política, ela tá ali dentro das ciências sociais, vamos colocar um braço das ciências sociais. Então, o cientista político, ele pode trabalhar, por exemplo, em prefeituras, partidos políticos, órgãos governamentais e sindicatos, né? E ele pode atuar também como consultor em planejamento e marketing de campanhas, né? Ou como assessor parlamentar, analista político. Então, o cientista político, da mesma maneira, vamos dizer, eu e o Thiago, nós somos cientistas sociais. O nosso trabalho é estudar a sociedade. Você pode se especializar. Você pode, ao invés de ser um cientista social, ser um cientista político, onde você é especializado em analisar política, né? Então, você vai ter um conhecimento, vamos dizer assim, maior sobre política, porque é a sua especialidade. E sendo assim, né, você tem um mercado de trabalho, que é o que vai aparecer. O mercado de trabalho, para quem é cientista político, é muito amplo, né? Você tem a oportunidade de trabalhar aí nos 3 poderes, né? Em outros órgãos, como prefeituras, né? Vamos colocar até ONGs ou instituições. E quando a gente fala de um cientista político trabalhar nessas esferas, muitas vezes é com o ideal de tornar a administração mais profissional. Então, muitas vezes você vai ter pessoas ali que não têm conhecimentos, mas elas contratam cientistas políticos para dar assessoria. Sim, sim. Então é uma área bem específica, né, das ciências sociais, né? Inclusive, acho que talvez possa ter sido assim organizado no seu curso. No que eu fiz, tinha a área de sociologia, antropologia e ciências políticas, né? Então, uma pessoa que faz ciências sociais na universidade que eu fiz teria que escolher, ao final do curso, uma dessas 3 áreas. E, geralmente, o cientista político é aquela pessoa que vai justamente se debruçar sobre o quê? Sobre como que
são organizadas essas concepções políticas que podem divergir ou não, né? Quer dizer, elas podem convergir também. Então, como que atualmente, diante dos dilemas atuais, das nossas contradições que nós vivemos, estão se organizando as pessoas dentro das sociedades, né? Em partidos políticos, em grupos, em outros grupos, e nós temos esses órgãos oficiais, que são os órgãos da representação política da nossa democracia, e boa parte da ciência política também se debruça sobre essa parte institucional da política, que tem a ver com partidos políticos, a divisão dos poderes e assim por diante. A professora Tânia falou, né, o poema Analfabeto Político, né, é muito pertinente para essa aula. Eu acho que a gente trabalhou com eles esse poema no ano passado ou já trabalhou esse ano. Mas eu sei que foi numa aula da Jennifer, que foi ela que colocou. Então depois eu vou até confirmar. Mas a sugestão da professora é muito boa. Só que hoje a gente também trouxe uma frase que é assim, a gente fez essa introdução, mas o que a gente quer que as pessoas entendam, né, é a questão de que, assim, política não é uma questão de opinião, tá? É igual, aí você fala, não, mas eu tenho direito de gostar de fulano, de ciclano e tal. Tem, mas é a mesma coisa de quando você fala sobre detergente. Tá? O detergente, você pode gostar da marca X, da marca Y. Eu gosto mais desse porque o perfume é melhor, eu gosto mais desse porque limpa mais, porque rende mais. Mas, no fundo, quando você está falando de detergente, é detergente, ele só tem uma função, que é limpar. Quando você fala sobre político, a função dele não é governar para poucos. O político não é atender às suas necessidades, não é atender o que ele gosta. O político, ele é um funcionário que ele tem que trabalhar justamente para o bem-estar social, não para o bem-estar dos amigos dele, para quem ele gosta, para a galera que tá lá. E é isso que a gente confunde. Então vai aparecer aí na tela para vocês que a política, né, é uma frase ali do Luciano Bianciardi, se for assim, legal, se não for, é o que tem para hoje. A política, há muito tempo, deixou de ser a ciência do bom governo e, em vez disso, tornou-se a arte da conquista e da conservação de poder. Então, muitas vezes, hoje, as pessoas não veem a política como eu estou num papel onde eu tenho que defender os interesses das pessoas e fazer a vida delas melhor. É meio assim, eu estou numa posição de poder que eu não posso perder. Eu acho que você trouxe uma questão muito importante, Fabia, quando você fala da questão da opinião. Evidentemente, todos nós temos opiniões políticas, mas eu entendi do que você falou, que a questão da opinião ela tem a ver com o fato de que nós temos uma consciência muito autocentrada no mundo atual, né? Então, é muito provável que as pessoas, quando elas vão pensar política, elas vão pensar também do ponto de vista do individualismo, né? Então, quando elas estão nesse esquema do individualismo, elas perdem de vista que a política não diz respeito somente a elas. Ou então, melhor ainda, que a vida delas mesmas depende da vida em comum com os outros. E quando a gente fala da política, a gente fala dessa vida em comum. Então, daí já não é mais uma questão de opinião, e sim de uma questão de uma consciência sobre como essa vida em comum ela pode acontecer da melhor forma. E aí, o que acontece? Justamente, a gente acaba... eu acho que muitas vezes a política, ela toma um papel que ela não deveria tomar. Que é a questão da gente olhar para políticos sem olhar naquela pessoa um funcionário. Né? Por exemplo, quando eu estou aqui, eu não sou apenas a Fabiana, eu sou a professora. Eu estou aqui cumprindo um papel. Eu não posso vir aqui e falar o que eu quiser, da maneira que eu quiser, falar, olha, gente, a partir de hoje todo mundo tem que pintar o cabelo de colorido, porque eu gosto, eu acho que é tendência, então é isso, a partir de hoje todo mundo com cabelo colorido. Eu não posso fazer isso. Eu tenho um papel a cumprir, que é justamente trazer a educação da maneira, vamos dizer assim, mais imparcial que eu consiga trazer, né? Então, a gente tem esses papéis a serem cumpridos e muitas vezes a gente esquece que o político também tem esse papel de defender os interesses comuns da nação e não de um grupo dela. E aí vai aparecer aí na tela para vocês, né, que a gente justamente acha que a política ela é a atuação dos políticos e só. E aí, quando a gente hoje não, né, há muito tempo, a gente vincula isso a escândalo de corrupção, né, a problemas de lavagem de dinheiro, entre outras coisas, né, esses crimes que acontecem na política, a gente acaba olhando a política com uma maneira negativa.
E aí a política ela ganha uma variação, que é a politicagem, que é justamente a política praticada longe do ideal dela, que é o que o Thiago falou, você tentar fazer uma sociedade, administrar essa sociedade para que hajam menos conflitos possíveis, né? E aí a gente começa a ver os políticos como pessoas ali interessadas em se aproveitar dos recursos públicos, né? A gente não olha para o político como alguém que está ali para resolver um problema, a gente já olha para ele como ele está indo lá com o interesse de ganhar dinheiro, de ficar rico, enfim. E aí a gente começa a rejeitar a política institucional. Então, ao invés da gente olhar e falar assim, olha, isso não é o que a política deveria ser, então vamos tentar montar o que ela deveria ser? Não. A gente já parte de... Sabe, eu tive uma sacada agora. Sabe quando a gente fala de desnaturalização com vocês no primeiro ano, que eu acho que vocês não aguentam mais falar de desnaturalização? Lembra quando a gente fala que você tem um estranhamento, que você olha para aquilo e fala, mano, aquilo não deveria ser daquele jeito, né? Pelo menos, né, não deveria ser assim. Quando a gente para nesse estágio, a gente vai pro quê? Preconceito. É exatamente isso que a gente faz com a política. Ao invés da gente ir lá, falar assim, tá, não é desse jeito que eu acho que deveria ser. Então vamos entender melhor o que é que ela deveria ser? Então a gente vai lá, se debruça, estuda, entende política para chegar e falar, o problema tá aqui. Então vamos pensar junto como resolver? Não. A gente já parte pro estranhamento direto pro preconceito. Então não gosto de política, não quero falar de política, política não me interessa, né? E quando a gente começa a justamente rejeitar a política como uma ideia negativa, né, vai aparecer de novo para vocês aí o PPT, a gente começa a se afastar, né? E justamente a gente se afasta do quê? De todo o processo político. A gente começa a pegar ódio de partidos políticos, a gente começa a pegar ódio da instituição política. Então, ao invés da gente lutar e ir atrás da política, que justamente é a única maneira que a gente tem de expressar a nossa voz e de ser ouvido, a gente faz o exato oposto. A gente foge disso e, ao contrário da gente resolver o problema, não. A gente deixa as pessoas interessadas na política, fazendo o que elas bem quiserem, e a gente se abstém disso. Não é problema meu. Só que o problema é, você querendo ou não, a política é problema de todo mundo. Bom, Fabi, eu vou pegar uma referência aqui, né? Eu não vou conseguir comentar ela há muito tempo, mas é uma referência de um livro grande que se chama O Circuito dos Afetos, que é de um filósofo que também estuda sobre política, que é o Vladimir Safatli, e ele fala dos afetos que nos movem, né? E os afetos políticos, portanto, porque se a gente vive em sociedade, a gente vive numa sociedade, a gente vive dentro e fazendo política. Então a política é algo que é inerente à nossa vida, não tem como se apartar da política. E ele diz que nesse circuito dos afetos, os afetos que nos movem, muitos são, um deles é o medo, né? E o medo, ele também tem uma certa relação, vamos dizer assim, com uma terceirização, uma desresponsabilização daquilo que nós podemos fazer. Então, se nós delegamos, por exemplo, para uma autoridade, para um Estado, por alguma coisa desse tipo, para alguma entidade exterior, o zelo das nossas vidas, né? Nós temos muito medo, então delegamos para outro que possa assegurar a nossa vida, né? Enfim, nos manter a salvo, né, dos perigos da natureza. Esse tipo de coisa é o que está na base, eu estou sendo muito filosófico agora, mas um pouco que está na base do nosso comportamento político, porque nós não nos implicamos na política. Parece que a política é algo que é exterior e que a culpa da política é do outro, mas nós estamos nesse organismo vivo da sociedade fazendo política o tempo inteiro, então aquela pessoa que está fazendo política da forma errada, pode ser que você também se veja ali, né? Não estou falando que isso é uma relação necessária, mas pode ser que aquilo diga alguma coisa sobre a sua atitude política também. Então, para a gente finalizar, que a gente tem aí 1 minuto e pouco, né? Mas só para a gente conseguir amarrar, vai aparecer aí na tela para vocês, né? Que o filósofo francês, né? O Francis Wolff, ele vai falar o seguinte, que essa desconfiança que a gente tem da política, né? Essa sensação de que a gente precisa limpar a política, normalmente ela vai favorecer ideias autoritárias, de colocar a democracia em risco. Então, a gente, ao invés de olhar e falar assim, o problema, na verdade, ainda está na nossa organização, a gente acha que assim, então, já que o problema está nas pessoas, vamos tirar todas elas e muitas vezes, ao invés da gente pensar
numa questão de vamos trazer as pessoas, vamos explicar o que é política, vamos trazer as pessoas para discutir junto, a gente afasta. Então, assim, ninguém aqui quer discutir política, então é o seguinte, o Thiago vai lá e ele manda em tudo agora, aí você não precisa se preocupar. E aí, ao invés de a gente ter uma solução de problemas, a gente arruma outro, né? Que é justamente a gente entrar nessa bola de neve dos sistemas autoritários para depois ter que sair tudo de novo. E aí, para finalizar, nos segundos finais, eu quero só deixar essa mensagem, tá? Que político é uma profissão. Eu sou professora. Eu sou professora de sociologia. Se eu for dar uma aula de educação física, vocês vão me matar, porque eu não vou saber o que eu estou fazendo. Se política é uma profissão, a gente também tem que entender que colocar alguém lá que não tem noção do que está fazendo também é um risco. E a política, ela é uma ciência, ela não é não é uma questão de opinião, é uma ciência, tá? Então, que fique muito claro que quando a gente fala de políticos e professores, a gente está falando de profissão. E a gente precisa tirar essa ideia, porque eu posso ser uma pessoa muito legal, mas não necessariamente eu sou uma professora boa, tá? Político é a mesma coisa, ele pode ser muito legal, não necessariamente ele é um bom político, ele é bom em organizar ali as pessoas, em pensar no bem comum. Então, com essa mensagem, já acabou o tempo da aula, não esqueçam de avaliar nossa aula no QR Code, sempre um prazer estar com vocês aqui e até a próxima, né, Ti? Tchau, até mais.